Talvez você seja um sociopata e não sabe. Como é que você pode deixar o seu país afundar em uma propinocracia e dizer: esse negócio de manifestação não adianta nada, meu, vamos ficar em casa aqui, ó, só comendo uma carninha muito louca, churrasquinho da hora aqui, meu, isso aí não adianta nada. Como diz o maconhoura, nós derrubamos a Dilma e agora estamos lutando de novo contra esses bandidos da Câmara dos Deputados que pretendem desfigurar as 10 medidas anticorrupção que foram propostas ali pelo pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, transformando as medidas anticorrupção em medidas pró-corrupção. As manifestações servem para que eles fiquem com um loló deste tamanhinho aqui. Porque se eles aprovarem um negócio desses, o Brasil se torna uma Ucrânia. Vai ser como a Praça de Maidan. Porque o povo está de saco cheio desses canalhas sempre trabalhando para detonar com o povo brasileiro. Para te fuder de qualquer jeito. O povo está de saco cheio. Está de saco cheio. E revela diversas coisas lá. Vocês viram lá o Gilmar Mendes, né? Trabalhando como pet, o cãozinho adestrado do PSDB, para continuar perpetuando ali todo o esquema que colocaram todos aqueles canalhas do PMDB, do PSDB, do PT, do PR lá em cima. Continuar perpetuando essa propinocracia brasileira e o povo brasileiro não suporta mais, não aguenta mais. De maneira pacífica nós fomos às ruas, e eu me orgulho muito de você aqui nesse canal. Nós e outros canais aqui, nós somos o último bastião de decência que ainda permanece nesse país, que ainda acredita, né, que vale a pena lutar por essa nação. Mais terrível ainda foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que aboliu um crime do Código Penal, né, a respeito do aborto, que provavelmente, certamente se tornará uma jurisprudência. Isso nós temos que lutar com todas as forças, né, pressionando os deputados para que essa decisão do Supremo Tribunal Federal seja extinta, porque ela é criminosa. E essa frase aqui do professor Olavo de Carvalho, absolutamente, desconstrói o que esses sem vergonha estão fazendo. Aristóteles aconselhava evitar o debate com adversários incapazes de reconhecer ou de obedecer às regras elementares da busca da verdade. Se algum abortista desejasse a verdade, teria de reconhecer que é incapaz de provar a inumanidade dos fetos e admitir que, no fundo, eles serem humanos ou não, é coisa que não interfere no mais mínimo que seja na sua decisão de matá-los. Mas confessar isso seria exibir um crachá de sociopata. E sociopatas, por definição e fatalidade intrínseca, vivem de parecer o que não são. Então, é claro que quando você cita aqui Olavo de Carvalho, os ateuzinhos ficam doidos, ficam malucos, né? Desonesto, desonesto. Para mim, a gravidez, na verdade, é como se a mãe fosse um hotel e o feto fosse um inquilino. Se ela não quer um inquilino, tira, né? Não, sim, não é hipérbole não. Ele quis dizer aquilo mesmo, Chora mais, canalha, chora mais, chora mais. Nós temos que lutar até o final. O que resta de decência no nosso país? Você é favorável a esse negócio de aborto, amigo? Coloca a mão na sua cabeça, pensa um pouco mais. Talvez você seja simplesmente um sociopata. Aquilo que te interessa vale mais do que todas as outras coisas, inclusive a própria vida humana. Eu vou colocar aqui um vídeo agora para que vocês possam assistir do Ives Gandra, o maior jurista do Brasil. E vou colocar também o discurso do Magno Malta na Câmara dos Deputados. Ives Gandra contra o aborto e Magno Malta contra essa canalice imensa que eles estão fazendo na nossa Câmara e com o nosso país. Doutor Gandra, uma das tentativas contra a família são as diversas propostas em várias frentes de aprovar o aborto em todas as circunstâncias. O senhor tem se posicionado consistentemente contra, alegando que o embrião é uma vida, é um ser humano. Qual é a base para o senhor fazer essa afirmação?
Em primeiro lugar, porque a vida começa na concepção. Há um ser humano naquela concepção. A nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que todos os direitos são assegurados desde a concepção. Seria ridículo dizer todos os direitos do nascituro, desde a concepção, são assegurados, menos o direito à vida. É uma contradição. Por outro lado, o Código, o Tratado de Direitos Humanos de São José, diz a mesma coisa, no artigo 4º, que a vida é assegurada desde a concepção. E realmente, naquele momento, naquela primeira célula, aquela primeira célula não poderia dar outra pessoa senão o tronco, senão outra pessoa senão eu. A primeira célula é o ser humano. Agora, o aborto, como eles estão, eles se esquecem de dizer como é que se faz um aborto. O Natanson, que fez inúmeros abortos, inclusive do próprio filho, quando ele viu um aborto de um feto de 3 meses, entrando o aparelho para puxar a perninha, em que as batidas de coração do feto duplicavam em termos que ele procurava fugir até aquele puxador, tirar a primeira perna, o braço, disse nunca mais faria aborto na vida. Ninguém conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão injeções para anestesiar o feto a fim de matar. É muito simples, é a interrupção da gravidez, não é a interrupção da vida de seres humanos, daqueles que só podem dizer isso porque não foram abortados por seus pais, porque eles escaparam de serem abortados, então agora eles podem tentar aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmo. Então, na prática, é um assassinato. Uma vez eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil com o título Homicídio Uterino, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor, que é a mãe. E se não tem a proteção e é levado a isto, evidentemente, isso para mim é o mais hediondo dos crimes. Porque outros crimes, as pessoas ainda podem se defender. O feto não tem defesa nenhuma. Alguns acham que essa posição de que o feto é um ser humano é uma posição eminentemente religiosa e que não caberia num Estado laico, uma discussão que envolvesse argumentos religiosos. Não é verdade. O argumento, essa ideia de que Estado laico é a mesma coisa de Estado ateu, senhor... Em primeiro lugar, não é verdade. Eu coordenei um livro com 30 professores. 26 professores de Direito, 3 professores de Medicina e uma professora de Biomedicina, só analisando o direito fundamental à vida. Todos eles com argumentos, com 7 países diferentes e 10 professores, inclusive o vice-presidente da Corte Constitucional da Itália, o Máximo Vale. E todos, cientificamente, o Supremo fez, para discutir as células tronco embrionárias, o Supremo fez uma audiência pública e todos foram obrigados a considerar que a vida começa na concepção. Ora, é cientificamente provado. Como é que se pode dizer que é uma posição de convicção religiosa aquilo que a ciência prova? Agora eu vou dar, na minha sustentação oral, nas células tronco, quando eles disseram que ia falar sobre a religião, cheguei assim, senhores ministros, eu estou aqui, representando a CNBB. O Vaticano tem uma academia de ciências. A Academia de Ciências do Vaticano se debruçou sobre essa matéria e chegou à conclusão que a vida começa na concepção. Queria dizer aos senhores que dos 80 membros, há 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Então eu vou discutir direito e ciência. Não vou discutir religião. E ninguém mais pôde falar em religião após a minha sustentação oral. Discutiram direito e ciência. Estado laico é o Estado pelo qual a religião não influencia a direção do Estado. Mas o Estado laico não é Estado ateu. É um Estado que respeita todas as convicções. Não é um Estado que tenha preconceitos contra aqueles. Porque se for o Estado ateu, todo cidadão que acredita em Deus não poderia ter opinião. É verdade. A Folha de São Paulo fez, há uns meses atrás, uma pesquisa, não sei se chegou a ler, quem é que acreditava ou não em Deus. Chegou à conclusão, pesquisa da Datafolha. Mais de 70% de pessoas acreditam, têm religião. Mais de 90% acreditam em Deus. 3% não acreditam. O que vale dizer, nós teríamos um Estado em que só dominariam 3%, 97% seriam escravos, porque não poderiam dizer qualquer uma das suas opiniões. Estado laico não é Estado ateu. É um Estado em que a religião não influencia as decisões e que respeita
todas as convicções, como está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que não pode haver qualquer espécie de discriminação no Brasil. O PT era o arauto da moralidade. A moralidade, a honra só morava na casa deles. Eles queriam chegar no poder para poder tirar os corruptos. Hoje eu sei para quê, para ocupar o lugar dos corruptos. Eles queriam tirar os corruptos. E eram os arautos da moralidade. Então eles chamavam o brindeiro de engavetador, porque eles entravam na PGR todo dia contra todo mundo. Contra todo mundo. E queria que brindeiro chancelasse para eles. Como o brindeiro não fez, virou engavetador. Então, senador de Berg, naqueles dias vocês eram os arautos da moralidade, mas hoje virou pó. Acabou. Essa cantilena enfadonha não cola mais. Vocês não são arauto mais de nada. Vocês chegaram ao poder dizendo que ia acabar com a corrupção no Brasil. Muito pelo contrário. Vocês institucionalizaram e avassalaram. Agora, ele falou aqui, olhando, mas não olhando, para o doutor Sérgio Moro, questionando ele sobre as prisões, sobre as conduções coercitivas, fazendo colocações jurídicas que não cabem. Mas Sérgio Moro fez abuso de autoridade? Quer dizer que prender ladrão agora é abuso de autoridade? Prender ladrão é abuso de autoridade? Quer dizer que Sérgio Moro prendeu Palocci, esse descarado, que roubou mais de 1 bilhão do suor do povo brasileiro. Num banco em Miami tem mais de 1 bilhão. Tá ouvindo, Álvaro? 1 bilhão. E Sérgio Moro é que está errado. Quem cometeu excesso foi Sérgio Moro. Foi? Foi. Quer dizer, Sérgio Moro prendeu o Zé Disseu, é ele que está errado. Vacária que está certo, Sérgio Moro está errado. Quer dizer, Lula faz as pantomimas dele com os filhos dele, aqueles 2 meninos traquinos que enricaram facilmente, e o errado é Sérgio Moro. É. Foi o que eu assisti aqui, um deboche, uma anarquia. Eu queria falar igual o Sérgio Moro, pausado, tranquilo, respondendo a cada pergunta, conhecimento jurídico, lúcido, firme, corajoso. Eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com frouxo. O Brasil também não pode conviver com gente que se esconde atrás do manto, do chamado foro privilegiado. Porque quem comete crime penal e crime comum, por ele tem que responder. Falar em gravação. Como é que pode um juiz autorizar a gravar um advogado? Advogado é uma classe privilegiada, é uma casta. Como é que pode gravar a presidente da República? Ela caiu no grampo de um cidadão comum. Quer dizer que o cara, porque foi presidente da República, ele não pode ser grampeado. Ele pode cometer o crime que ele quiser cometer, porque o juiz que tomar atitude é que está errado. Dilma caiu no grampo de Lula. Aliás, no grampo do assessor dele, porque era o telefone do assessor de Lula que estava grampeado. Aí ela manda um documento para ele usar caso o japonês batesse na porta dele de manhã. Isso aí tá tudo certo. A gravação de Jacques Wagner com Lula tá tudo certo. A gravação do presidente Rui Falcão do PT com Jacques Wagner mandando tomar providência, nomeia Lula logo ministro, senão vão prender ele, tá tudo certo. A gravação de Lula com Eduardo Paes tá tudo certo. E essa semana eles passaram a semana glamorizando a senadora Vanessa Gaziotin, então, que estava aqui agora, cadê ela? Pela minha parte A. Glamorizou. Porque o Calero entrou e gravou o Temer. Olha só, um diplomata. O sujeito entra e grava o presidente da República. Mas para eles isso vale. Para o PT isso é absolutamente normal. O cara virou um herói nacional. Um diplomata. E então agora eles glamorizaram isso essa semana. E se esqueceram de todas as gravações que envolvem o perdulário PT. Ora, Sérgio Moro agora ficou aqui ouvindo o que não precisava ouvir. O que ele ouve nas redes sociais, até pela imprensa, de senadores que subiram nessa tribuna e outros não tiveram coragem, outros foram embora para nem olhar no olho do homem. Sérgio Moro agora atropela o arbítrio. Sérgio Moro é um sujeito que não respeita e viola direitos.
Sérgio Moro é um cara sem misericórdia no coração, porque prender um homem igual o Vacari, que nunca fez nada, é falta de cristianismo. É um homem que não é cristão, porque prender um homem igual o Palocci, um pobre coitado, um médico sanitarista que nunca trabalhou, tem mais de 1 bilhão num banco só. E aí o cara está cometendo abuso de autoridade. Brasil, que esse Sérgio Moro vire uma escola. Que daqui para frente tenhamos Sérgio Moros. A sociedade brasileira entendeu que os homens podres da vida pública são todos e não são. Os criminosos, os marginais, os malfeitores da vida pública, aqueles que não são políticos, são politiqueiros, que não fazem política, faz politicagem, é uma pequena minoria, mas atrevidos, danados, endemoniados, têm coragem para tudo. E eles, por ter coragem, atrevimento, senador Raimundo, leva todo mundo para a vala comum com eles. Os do bem não têm a mesma ousadia, porque os políticos do Brasil, se tivessem a mesma ousadia dos maus, esse país seria outro. E eu quero dizer que, a exemplo da política, o Ministério Público Federal e Estadual, a maioria absoluta são de promotores e procuradores de bem. A polícia também, embora criminalizada pelos meios de comunicação, a polícia está cheia de homens de bem mal remunerados e mal reciclados. Também assim a política, também assim no judiciário, a maioria são de homens de bem,